estudantes, como estão? Na videoaula de hoje vamos falar sobre a história oral e contos populares enquanto código cultural. Dessa forma, então, iniciaremos essa videoaula com uma explicação sobre o entendimento da história oral e dos contos populares como código cultural imaterial, para após então falarmos de forma mais específica sobre os contos, as lendas e crendices populares que permeiam o imaginário coletivo. E aqui então trarei alguns exemplos. Finalizaremos a videoaula falando dos valores preservados, das convicções e ideologias que fazem parte do cotidiano dos grupos culturais. Diante do exposto, essas questões mais subjetivas, não palpáveis, muitas vezes não visíveis na natureza, são denominadas imateriais, isto é, não estão materializadas. E a história oral, isto é, a história contada a partir da oralidade, da fala, de uma pessoa para outra, ela é um elemento importante da cultura popular. E os contos populares geralmente são reproduzidos pela história oral. Alguns até são registrados de forma escrita ou ilustrada, mas eles tendem a surgir e serem reproduzidos via a oralidade. De forma simplificada, podemos dizer que a história oral e os contos populares configuram um código cultural por carregarem em seu interior valores, ideologias e até convenções sociais. E agora então vamos tentar entender o que são cada um desses elementos. Com base nos escritos de Caetano e Bese, os valores eles se referem às convicções íntimas, aos princípios que conduzem à conduta. Eles podem receber influências de diferentes religiões. Já as ideologias aqui podem ser entendidas como as ideias baseadas na razão que norteiam a história de um grupo social. E por fim, mas não menos importante, as convenções sociais. Elas configuram nas questões orientadoras de um grupo social, sendo um padrão ou uma norma que é aceita pelo grupo que vem a configurar os costumes. Buscando traduzir então estes significados para algo mais próximo do nosso dia a dia, podemos pensar no entendimento das crenças, ou seja, do que acreditamos, dos costumes, isto é, do que estamos habituados a fazer e dos pensamentos em comum, sendo bases imateriais que permeiam um grupo cultural. Essas bases imateriais são as que fazem as pessoas do grupo se sentirem como parte do mesmo. Este compartilhamento de ideias em comum é o que permite a união, isto sem desconsiderar as inúmeras diferenças que existem no interior de um mesmo grupo. E os contos populares, eles nasceram na tradição oral, e a sua sobrevivência se deve aos contadores de histórias. E muitos desses contos hoje ganharam espaço nos livros escritos e até ilustrados. Muitas histórias não têm o autor bem definido, como são oriundas de uma tradição transmitida de forma oral ao longo das gerações, esta informação muitas vezes acabou se perdendo. Os contos, as lendas, as crendices populares fazem parte do imaginário coletivo. Muitas vezes não representam histórias reais e podem ter diversas versões para uma mesma lenda. Um conto popular muito difundido no Rio Grande do Sul é o do Boitatá, e no Nordeste a lenda do Papa Figo é bastante difundida. Estes contos, lendas, geralmente são histórias que fazem analogias com questões reais. As crenças, os valores, então, que são compartilhados por membros de um grupo cultural, se perpetuam porque há um esforço consciente de repassar estes saberes para as gerações mais novas, para os descendentes. E muitas vezes a memória de um passado histórico vivido em grupo
serve de subsídio para o compartilhamento dos saberes, das vivências, das crenças e das tradições. A imaterialidade dos códigos culturais é muito importante para a manutenção da coesão de um grupo cultural, pois é de forma imaterial que os símbolos de um mesmo grupo são compartilhados entre os seus integrantes.